Copiaram até a tua mensagem de boas-vindas. O mesmo jeito que você usa no WhatsApp, o mesmo emoji, a mesma frase. E ainda mandaram para o cliente que já era teu. A legenda que a gente demora tanto tempo para escrever. Tava no feed do concorrente no dia seguinte, igualzinha até a vírgula. E o pior, gente comprando da imitação, achando que era de ti. Isso é revoltante. E se deixar, a gente desanima. Eu tenho certeza que em algum momento você deve estar pensando, para que eu vou caprichar se eu sei que as pessoas não param de repetir? Já cogitou até entregar menos só para não doer tanto quando vê outra pessoa se apropriando da tua verdade? Pois eu sei muito bem o que é isso. Só que eu vou te contar uma coisinha aqui de bastidor. Ninguém tenta replicar o que é raso. A pessoa só vai repetir de quem está incomodando, de quem está se destacando e quem tem a sua assinatura própria. Se estão tentando te clonar, é porque você virou referência sem nem perceber. Por isso que hoje a gente vai proteger o que é teu. A tua essência, a tua voz, o teu diferencial, sem precisar viver no medo da próxima cópia. E é sobre isso essa série aqui. Vão ser 5 vídeos para te ajudar a construir uma marca muito mais sólida, com personalidade forte, que não balança no primeiro eco que tem do lado. E essa aqui é só a primeira. Bora fazer desse ranço um combustível para tua criação. Porque ideia boa, ela tem dona, tem identidade forte e não se replica por aí. Eu sou a Lai, do canal Lai Descomplica, e se você já tá cansada de ver tanta gente pegando carona no teu conteúdo, no teu atendimento, nas tuas ideias, fica aqui comigo. Quando o repeteco bate na tua porta, muita gente corre para a guerra dos preços, não é verdade? Acham que vender mais barato vai ganhar do concorrente. Só que isso é só uma armadilha. Você acaba perdendo margem, vai perdendo a tua energia e ainda fica ali na sombra de quem tentou te copiar. Aí tu vai pensar, mas lá eu vou ter que toda semana ficar inventando coisa nova? E aqui é não. Você só precisa criar a tua bússola criativa, que te mostra os pequenos ajustes, os detalhes, as ideias que renovam a tua marca, só que claro, sem te esgotar. Porque no fim das contas, quando a ideia é boa, só que se ela não tem ação, ela morre engavetada. E a melhor forma que tu tem para proteger o que você faz, deixar ele mais autêntico, é estar sempre um passo à frente do teu concorrente. Criatividade, ela não é luxo, é uma estrutura emocional para te continuar sendo você mesmo quando o teu concorrente tenta te apagar. E a grande diferença nisso tudo está no teu planejamento. É isso aqui que muita gente acaba se perdendo. É você tirar uns 20 minutinhos do teu dia para te pensar em um mimo novo que tu pode fazer. É mandar um áudio diferente. É fazer do simples a tua marca registrada. E tem algumas pequenas ações que podem te blindar. Por exemplo, você vende comida, que tal um sabor novo que te surpreenda? Fazer um sabor do mês, uma edição limitada. Pensa numa embalagem diferente, um laço exclusivo, um adesivo temático, um bilhete ali escrito à mão com o teu toque especial. Ou o teu jeito de entregar que encanta. Um cheirinho diferente no pacote, uma sacola reutilizável, um mimo surpresa, um atendimento que faz o teu cliente se sentir única. Mandar um parabéns no aniversário da pessoa, perguntar se ela está usando o produto, pedir um feedback verdadeiro para o teu cliente. Por isso que é tão importante você criar um calendário simples, que pode ser até aquelas planilhas de celular, com as suas novidades constantes. O teu cliente vai estar sempre focada no que você cria e não vai ficar ali olhando para a tua cópia. E daí você para de estar correndo atrás para virar o lugar da pessoa que os outros olham primeiro. Agora, por exemplo, a pessoa não tem o hábito de ficar divulgando as novidades dela no Instagram, tá tudo bem, você pode mandar as tuas ideias, os teus lançamentos direto no WhatsApp. Faz uma listinha de transmissão ou até grava um áudio mesmo explicando o que está vindo de novidade por aí. O importante aqui é você manter o cliente sempre ligado em você, não importa por qual canal. E o que conta sempre, no fim das contas, é a tua consistência. E você sempre tem que pensar para quem é que você realmente está inovando? Ou se você está criando só para fugir da cópia? Porque isso te coloca numa corrida sem fim, onde o outro vai ditando o teu ritmo e aquilo vira uma loucura. Cria por ti, cria porque isso te anima, porque o cliente sente e ele reconhece quando é de verdade. E a criação, quando ela dá orgulho pra gente, ninguém consegue imitar, porque isso é o teu DNA. Então já pensa agora qual que é a novidade,
por menor que seja, que poderia fazer o teu coração ali se animar, ficar empolgado para amanhã. Ah, e tem outro ponto, nem todo dia a gente vai estar com aquele tsunami criativo. E tá tudo bem. Tem dia que a gente tá travada porque tá cansada. E parece que tu tá com papel e branco ali e nada vai sair. Porque é tão importante os detalhes. Às vezes é só a gente mudar um bilhetinho, já acende uma luz nos olhos de quem vai comprar de ti. E muitas vezes o que trava a gente é o medo de parecer igual e de não ser única. Eu gosto de falar do jeito errado quando a gente vai inovar. É tu forçar uma mega novidade toda semana só para chamar atenção. Porque isso vai cansando e no final das contas vai acabar te paralisando. É tu vigiar tanto o concorrente, a criatividade vai virando uma cópia disfarçada. Isso é péssimo pro teu negócio. É tu colocar um peso nessa missão e esquecer o prazer do que tu tá fazendo ali. Então nem pensar agir desse jeito. Mas claro que tem o jeito certo. E é aqui que você vai brilhar. É olhar para a tua rotina com um novo olhar. O que nesse meu jeito só o meu cliente percebe. Mudar aquele pequeno detalhe que só você tem coragem de mudar. E não adianta, o concorrente, ele vai te copiar. Vai copiar o teu produto, vai copiar a tua frase, vai copiar o teu post. Mas ele não vai ter o teu ritmo, a tua personalidade, na tua inovação, no jeito que você entrega. Porque muita gente fica de mimimi reclamando e não pensa em criar nada novo. E por isso, para te ajudar, eu separei 12 ações para te inovar e sair na frente do teu concorrente. É tu fazer um desafio da semana, do mês, criar um desafio divertido. Pode ser um bilhete diferente, uma playlist nova, uma mensagem de áudio surpresa ou até um mini sorteio ali com teus clientes. E outro ponto, tu pode pedir para a tua clientela te ajudar a criar. Pode fazer enquetes relâmpagos, pergunta nos stories, no WhatsApp, no grupo. Se a minha marca fosse um cheiro, qual seria? E daí tu vai usar essa resposta para te criar mini novidades. Clientes adoram participar, ele gosta de sentir parte do processo. Faz um dia de experiência, reserve um dia do mês para lançar algo exclusivo. E isso pode ser uma edição limitada, um combo surpresa. Tu vai criar uma expectativa real para o teu cliente. E pode fazer um spoiler controlado, soltar uma foto ali meio borrada, um vídeo sem rosto, um áudio misterioso. Deixa o cliente ali na expectativa, meio criando uma ansiedade pela novidade. E usa os teus feedbacks, aquilo que o cliente sugeriu, vira uma novidade da hora e dê os créditos para o teu cliente. Mostra que tu ouve é inovar junto. E tem o teu caderno de ideias espontâneas, anotar todas as ideias, frases, insights que vieram na tua cabeça, junta tudo isso depois para te usar na tua criação. Uma outra coisa que tu pode fazer é usar parceria, chamar uma parceria empreendedora para criar algo junto contigo, um produto especial, uma ação específica. E isso vai ampliar o teu público e a tua criatividade também. E fazer testes VIP. Testar 3 ideias com clientes fiéis. O que funcionar com esses clientes, tu vai repetir com o outro. Uma outra que eu gosto é uma cesta surpresa. Tu vai enviar uma dica, um cupom, um áudio fofo na semana para te criar uma expectativa de rotina e também de carinho com o teu cliente. E ter um painel de inspirações, onde tu vai ter as tuas frases, imagens, embalagens, recortes, cores, algo para te olhar e para renovar a tua mente quando travar. Eu gosto muito de ideias do Pinterest. Acredito que ajuda muita gente quando a gente está sem criatividade ali. Uma outra ideia que eu gosto também é da inversão criativa. Por exemplo, eu sempre faço as minhas entregas na segunda às 4 da tarde. Experimenta mudar o dia e coloca uma frase engraçada junto nesse teu bilhetinho da entrega. É tu tentar mudar a ordem, mudar o jeito que tu faz. Tu também pode fazer um ritual do erro. É quando tu compartilha uma falha leve com os teus clientes. Hoje derrubei o café todo na mesa. Porque isso vai humanizar, aproximar e mostrar que a tua inovação é autêntica, mesmo com erro e tudo mais. Eu sempre digo que tem muita gente incrível que trabalha com vendas, mas que trava na hora da criatividade. E também isso trava a hora de vender, a hora de postar. Pensando nisso, eu criei um curso gratuito de 5 aulas só sobre vendas de verdade. Tem tudo sobre como conversar, o que falar para te vender mais, sem forçar a barra, sem medo de errar a palavra, do teu jeitinho, com a tua autenticidade. O link tá aqui na descrição do vídeo, depois vai lá, é gratuito e eu vou estar ali destravando junto contigo as tuas vendas. Bora voltar para aula. Faz um teste na tua semana. Pega um papel, um app de notas e escreve que detalhe simples eu posso fazer amanhã só para surpreender a minha clientela. E tenta sempre pensar o que torna a inovação um peso para mim. Como é que eu posso deixar ela mais leve, mais gostosa, do meu jeito? Porque tem dias que a gente tem aquela sensação de terminar ali exausta.
um turbilhão de ideias soltas na cabeça, mas nada tá acontecendo de verdade. E às vezes a gente tem uma ótima ideia ali, tá no banho, tá no trânsito e depois aquela ideia some. Eu mesmo já perdi o sono várias vezes pensando, se eu tivesse anotado aquilo, talvez hoje a venda tinha sido outra. Por isso, não subestime esse ponto. Arruma num lugar só, captura tudo. Pode ser aquele caderninho mesmo, um post-it, o teu bloco no celular. O importante é nunca deixar o que poderia transformar o teu negócio se perder na correria do dia a dia. Eu uso a minha planner porque ela te ajuda a manter o foco, a te organizar, a saber onde que tu coloca a tua intenção no dia. E o mais importante, te mostra que tu não precisa abraçar o mundo para te faturar bem. Então já vou aproveitar aqui, se você quiser saber como é que é o meu planner de vendas, o link também tá aqui na descrição. E experimenta fazer essa semana, anotar tudo, do jeito que você puder. Liberar espaço na mente para não se perder nas suas histórias. E inovar é simplificar, é fazer experimentações sem drama e ir curtindo o processo. E como você viu aqui, é o teu escudo mais poderoso. E um resumo aqui do X da inovação. Para te guardar contigo no teu coração, para te colar no teu planner, no teu caderno, não é sobre você se blindar, é sobre firmar a raiz. Quem lidera é quem incomoda, e é por isso que a pessoa vira modelo. E o toque especial, que é só seu, ele vira referência. E se copiar, que copie o que já passou, porque você tá sempre no próximo passo. Se esse conteúdo aqui te deu uma ideia e te fez sentir mais forte, comenta aqui embaixo para te inspirar outras pessoas também. Se inscreve aqui no canal, compartilha com aquela amiga empreendedora que quer inovar também, que quer simplificar. E esse foi só o primeiro pilar para você resguardar o que você está construindo com tanto carinho. No próximo vídeo, que ele vai tratar da receita secreta, a tua marca tão única que ninguém copia, porque identidade de verdade não tem Ctrl+C, Ctrl+V, ela tem só o teu DNA. Te espero por lá, com atitude, com aquela pitada de provocação que só a gente entende por aqui. Um beijo e até o próximo vídeo.